73 está querendo dizer para nós aqui? Queridos, vou ser rápido e objetivo nas minhas palavras. Não sou um pregador de tantas horas, mas sou muito objetivo naquilo que eu aplico na palavra de Deus. Nós deparamos com vários atores dos Salmos. O ator Moisés, Salomão e o grande rei Davi, o matador gigante. E é um salmo que eu quero ministrar nessa noite, é o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Queridos, nós acabamos de meditar juntamente com a igreja aqui, o Salmo 73. Nós entendemos que não é um salmo de alegria, não é um salmo de felicidade, porque você vai ver esses salmos aqui, é um salmo de tristeza, de questionamento a Deus. Por ele olhar para uma janela da vida, se comparando a sua vida com a vida dos ímpios. O interessante é que esse autor Asaf, desse salmo, irmãos, pensa um autor que tinha um ministério lindo na presença de Deus. A história vai dizer que Asaf, ele era líder de um grande coral. E o detalhe que a história vai dizer a respeito de Asaf, que ele foi um dos responsáveis, líder, quando Davi vai até a casa de Obed-edom buscar a arca que simboliza a glória de Deus. E o responsável para fazer os cânticos, os louvores, a adoração a Deus naquela época era Asaf. Para você entender um pouco sobre Asaf, olha o ministério da adoração que Asaf tinha, a responsabilidade que Asaf tinha. Olha a maturidade espiritual que este homem adquiria no templo, que era liderar um coral de Deus. O interessante é que nós vamos deparar com esse salmo de número 73. Esse salmo, ele começa a entrar nos seus complexos de inferioridade com Deus, porque podemos entender com esse salmo, com esse cântico, com essa oração, com essa súplica, que Asaf estava passando um momento de aflições, de angústia. Ele ia para a casa de Deus, quem sabe, ouvia, cumpria o seu mandamento, a sua liturgia, que era reger o coral na casa de Deus. E acabava aquela liturgia da responsabilidade de Asaf, ele saía para o templo da casa de Deus. Ele via uma janela, aonde muitas vezes a gente deparamos com essa janela. Quantas vezes nós deparamos com essa janela, irmãos, na casa de Deus? Nós olhamos, quem sabe, o ímpio prosperando, quem sabe, cada dia mais o ímpio prospera, as coisas vão de caminho para melhor. E Asaf estava num cenário de angústia por isso, irmãos. Um cenário aqui que o salmista está querendo relatar, é um salmo de angústia. Ele começa a dizer em questões, em orações a Deus, porque as coisas não estão sendo favorecidas a ele. Mas a vida do homem lá fora, o ímpio que não adora o Deus Altíssimo, está indo tudo bem. Livro de Provérbios, de número 25, verso 28, vai dizer: o homem que não controla as suas emoções é como um muro derribado ao chão. E eu vim aqui nessa terça-feira, culto de agradecimento, para trazer uma palavra de realidade para a tua vida, para trazer um fortalecimento espiritual da tua vida. Quem sabe você vem para o culto, vem para a campanha, vem pelas liturgias da igreja, e nada está acontecendo na tua casa. Eu vim aqui dizer, debaixo da autoridade de Deus, independente das crises emocionais, independente dos problemas financeiros, Deus continua cuidando de ti, Ele continua cuidando da tua casa, enquanto você estiver debaixo desse teto, chamado casa de oração. A farinha na panela não vai acabar sobre a tua mesa, o pão sobre a tua mesa não vai faltar, o belo sapato dos teus pés não vai faltar, porque você serve um Deus de providência, um Deus de milagre nessa noite. Quem pode levantar a tua mão e o adorar Ele nessa casa? Oh, glória ao Senhor. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa casa. Podemos entender, irmãos, que Asaf começa a invejar a vida dos ímpios, irmãos. Muitas vezes acontece isso conosco, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, onde estão se apostando da fé. Nós podemos fazer
toda a criatividade dentro da casa de Deus, tanto para jovens, tanto para o ciclo de oração, varões. A igreja está vivendo um momento tão caótico, irmãos. E uma lição que eu tiro sobre isso é o escritor Hebreus. No capítulo 10 de Hebreus, versículo 25, o escritor de Hebreus vai dar uma orientação para a igreja, dizendo assim: não deixai a vossa congregação, como é costume de muitos. Irmãos, nós estamos vivendo uma apostasia tão terrível dentro da igreja, aonde estão levantando vários fariseus, líderes, dentro do nosso século presente que nós estamos vivenciando, que nos traz esfriamento espiritual, que nos traz desânimo espiritual. Mas glória a Deus pela sua vida, minha senhora, meus senhores que estão nessa terça-feira, com o coração aceso pela presença de Deus, aceso pela glória de Deus. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus ao vosso coração. Quem sabe você está se encontrando com uma vida de Asaf, vem para o culto, sai do culto, vem para a campanha, volta para a campanha e nada acontece. Eu quero dizer, enquanto você estiver debaixo desse teto, chamado igreja, chamado com a casa de oração, aqui é a casa do bom samaritano, aqui tem óleo de Gileade para jogar nas feridas. Deus está dizendo para a pessoa, para senhoras e senhores, você não vai parar, você não vai desistir, porque operando o Senhor, ninguém impedirá. É como o profeta Isaías diz no capítulo 54, 17, que toda a ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Quem pode levantar a mão nessa casa e liberar uma melhor adoração para Ele nessa noite? Levante a tua mão nessa noite, diante da palavra de Deus. Mão levantada simboliza: eu estou debaixo de uma chuva de Deus. Mão levantada simboliza: Deus, eu me rendo à tua adoração a ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo, nessa terça-feira, nesse culto de agradecimento, eu quero profetizar sobre a vida emocional, eu quero profetizar na área financeira. O ano de 2020 não acabou enquanto você estiver debaixo desse teto chamado igreja. O milagre vai brotar, a providência vai chegar, as portas vão se abrir. Quem pode o adorar Ele nessa noite? Eu sinto a presença de Deus nessa casa. Quem sabe o ano de 2020 foi um ano de questionamento a Deus, ano de provação, de tristeza, de lutas emocionais, problemáticas em tantas áreas. Mas enquanto você estiver nessa casa, ainda tem óleo de Gileade para jogar nas feridas. Esse ano foi um ano de muitas guerras, irmãos, para todo mundo. Foi um ano de muita peleja. Principalmente para quem é autoridade espiritual na igreja, irmãos. Como os pastores, os obreiros estão sofrendo em tantas áreas, irmão, dentro da casa de Deus. Tantas áreas, irmãos. Eu falo porque eu sou genro de pastor, eu sei as guerras de um obreiro, eu sei a guerra de um pastor, eu sei as dores que um pastor sofre, uma mulher, a esposa do pastor, eu sei todos os problemas que a igreja está sofrendo este ano. É tanta guerra emocional, tanto problema, crise em todas as partes. E muitos estão se apostando da fé. Uma coisa que eu aprendo aqui é com Asaf, irmãos. Para falar o português correto, Asaf queria chutar o pau da barraca, irmãos. Irmãos, se você estudar a história desse rapaz, é tão linda a história dele. Se nós ficar pregando sobre Asaf, a genealogia de Asaf é muito lindo, irmão. Vai até meia-noite aqui sobre a história de Asaf. Um rapaz que era líder, um coral, onde foi participativo com o rei Davi, trazendo a arca que simboliza a glória de Deus. Agora quer jogar tudo para o alto, irmãos. Quer chutar o pau da barraca. Por causa de simples questões emocionais que passa. Porque ele começou a dar uma brecha, olhar pela situação da vida fora dos ímpios, das prosperidades. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui, irmão, que andam de bicicleta, que não tem um carro. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que pagam aluguel,
Quem sabe eu estou pregando para as pessoas aqui que estão debaixo de uma guerra financeira, que as portas de emprego não se fecham. Quem sabe eu estou pregando para as pessoas que estão passando um momento de enfermidades. E o interessante, nós meditamos junto aqui, irmãos, alguns versículos, você pegar o versículo 4, 5, 6 em diante, você vai ver que ele fica louco com a prosperidade dos ímpios e a saúde dos ímpios, irmão. Ele começou a olhar a vida dos ímpios dizendo assim: para esses caras não tem enfermidade, não tem doença, a vida vai de vento a popa, e eu venho na casa de Deus, eu rejo o couro, eu faço tudo para Deus, e a minha vida está na mesma coisa. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e profetizar para a tua vida. Quem sabe você está nesse culto de terça-feira, nesse culto de agradecimento, nesses paradoxos emocionais. Porque eu encontrei com isso já, irmão, na casa de Deus várias vezes. Várias vezes. Por que por causa daquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que não dá certo? Situações e situações sendo geradas na vida emocional. Problemas e atrás de problemas na vida emocional. Mas eu vim aqui trazer uma palavra para a tua vida. A depressão não vai te matar, a tristeza não vai te matar. O livro do Salmo de número 3, versículo 5 diz que o choro, melhor dizendo, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Você está nessa terça-feira ainda, debaixo de guerra, debaixo de problema, é porque o Senhor te sustenta. Ele está dizendo: eu te tomo pela mão direita e te digo: não temas, não temas, não temas. Eu quero uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui. Você não vai parar, você não vai desistir, porque a glória da segunda casa será bem maior que da primeira. Quem pode o adorar Ele nessa noite? Quem pode o exaltar?